onde nos dedicamos ao estudo da relação que pode existir entre a saúde oral e a saúde geral. Portanto, o que nós vamos ver é exatamente isso, é o impacto que a boca pode ter a nível da saúde geral e vice-versa. E, portanto, esse sistema nervoso, essa rede nervosa passa em todo o nosso corpo. E um dos sítios que temos um maior conjunto de nervos é na zona da cabeça e do pescoço. E, portanto, toda a parte da cavidade oral e extra-oral, mas nesta zona, é altamente inervada. Então, qualquer interferência que pode afetar o funcionamento destas ligaçõezinhas vai condicionar a nossa saúde global também e o funcionamento do nosso sistema nervoso à distância. Em dentária integrativa e biológica também vamos muito aos conflitos do nosso inconsciente e ao significado mais emocional que estão por trás dos dentes. E doença periodontal, atenção, que é das coisas mais impactantes a nível sistémico, aumenta 3 vezes mais o risco de obesidade, o risco de doenças cardiovasculares, e as bactérias que existem na doença periodontal aumentam 70% a hipótese de desenvolver Alzheimer. Prevenção e de saúde, depois de despistarmos todos estes focos interferentes que eu falei, então nós vamos apostar em estratégias de prevenção. E aqui, de uma forma muito prática, existem, se calhar, 4 áreas. Olá, eu sou Mafala, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Super-Us. Hoje temos connosco a doutora Joana Vasconcelos Cruz. Ela é médica dentista integrativa e biológica. A doutora Joana é formadora e palestrante em diversos cursos e congressos nacionais e internacionais na área de medicina dentária integrativa e biológica. A doutora Joana vai desmistificar aquilo que é a tua saúde bucal. Vamos falar ainda da influência que ela tem em todo o teu corpo, não só o teu bem-estar físico, mas também o teu bem-estar mental e emocional, e ainda aquilo que podes começar a fazer hoje para começar a melhorar a tua saúde bucal. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Super-Us. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Super-Us é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá Joana, seja muito bem-vinda ao podcast, estou muito contente por ter aqui comigo. Olá, obrigada. Eu acho que antes de entrarmos no tema propriamente dito, acho que é importante introduzir, porque normalmente nós ouvimos falar da parte de medicina dentária numa perspectiva mais tradicional, então acho que é importante introduzir aqui um bocadinho o que é a medicina dentária integrativa e biológica e também como é que a Joana se começou a interessar por esta abordagem menos tradicional daquilo que é a medicina dentária. É verdade, então eu dedico-me aqui ao estudo desta abordagem da medicina dentária integrativa e biológica há 10 anos, e quando iniciei, na altura cá em Portugal, não se falava muito. Hoje em dia já vemos alguma expansão desta abordagem e alguns profissionais também a quererem aprofundar um bocadinho os seus conhecimentos, mas a realidade é que lá fora já é algo muito desenvolvido, já temos bastante suporte científico e muita literatura à volta disto, e no fundo não deixa de ser um conceito, não é? Uma abordagem que nós aplicamos na nossa consulta de medicina dentária, onde nos dedicamos ao estudo da relação que pode existir entre a saúde oral e a saúde geral. Portanto, o que nós vamos ver é exatamente isso, é o impacto que a boca pode ter a nível da saúde geral e vice-versa, porque o que acontece e tem acontecido ao longo destes anos e desde a introdução da medicina dentária é que parece que começámos a destacar a cabeça do resto do corpo como se a cabeça não fizesse parte do todo. Certo. E, portanto, a medicina dentária seguiu aqui um rumo um bocadinho mais de tratamento só de parte muito da estética, um tratamento muito técnico, muito mecanizado, de restauração do dente ou da correção do alinhamento dos dentes, e houve aqui um gap entre a importância, da divulgação da importância que a boca tem no surgimento, no aparecimento, no agravamento de uma série de condições de saúde geral.
E portanto é exatamente isso que eu me tenho dedicado ao longo dos últimos anos. É esta abordagem, é perceber e através da boca devolver verdadeiramente saúde e mudar a vida das pessoas para que elas se possam sentir mais felizes, mais saudáveis e com uma abordagem mais humanizada da medicina dentária. No fundo é isso que nós fazemos. Portanto, uma observação do doente como um todo, onde nós consideramos todas as suas vertentes, não é? Físicas, mentais, espirituais, emocionais, e portanto temos que ter a noção que sentado na nossa cadeira, aliás, eu não começo logo por sentar os doentes na minha cadeira, não é? A primeira coisa que nós fazemos é uma conversa, uma história de vida, uma coisa muito alongada, muito aprofundada, e só num segundo momento é que entramos para a cadeira, e mesmo quando entramos para a cadeira eu não olho logo para a boca, portanto primeiro eu vou ver como é que é a postura do paciente, como é que é como é que ele se posiciona a cabeça, como é que tem a postura dos braços, quais é que são as suas limitações, onde é que tem tensões. Portanto, primeiro fazemos uma observação extra-oral e depois então é que vamos sim, à boca, não é? Portanto, é esta a abordagem. E eu acho que faz todo sentido, porque é também um bocado, está relacionada com a parte de medicina integrativa, mas aqui adicionamos a parte de medicina dentária integrativa, e que faz todo sentido, e que acho que é uma... tanto a parte de medicina integrativa como a parte de medicina dentária integrativa está a crescer muito em Portugal, e a verdade é que começámos a ver não só o coração, não só a saúde bucal, não só a saúde do intestino, mas a pessoa como um todo, porque efetivamente há ligação entre tudo. Nós não somos só um conjunto de partes, há toda uma ligação, uma interligação entre tudo que... E a medicina integrativa, a medicina funcional, a medicina regenerativa, portanto tem vários nomes para a mesma abordagem, tem vindo a perceber-se ao longo dos últimos anos que de facto existe um papel muito importante do médico dentista integrativo e que precisam muito de um médico dentista com esta abordagem que possa ajudar também para potenciar os seus tratamentos e para potenciar o diagnóstico da causa, porque muitas vezes a causa ou o agravamento da doença está exatamente localizado ao nível da boca. E então nós trabalhamos muito em conjunto com os diversos terapeutas, que é outra parte do ser integrativo, não é só, portanto, é o impacto que a boca tem na saúde, mas é integrativo também porque também integra com outras abordagens. E eu trabalho muito com osteopatas, trabalho muito com terapeutas da medicina tradicional chinesa, com medicina integrativa, com nutricionistas funcionais, com médicos gerais, com oncologistas, portanto trabalhamos com terapeutas da fala, fisioterapia, oftalmologia, portanto trabalhamos muito com outras especialidades para que no conjunto possamos devolver saúde, que é isso que é o mais importante. Certo. E estava a dizer agora que há uma relação entre a saúde bucal e a saúde no geral. Podia dar alguns exemplos de como é que a nossa saúde ou falta de saúde bucal pode ter uma influência no resto da nossa saúde de forma geral? Eu costumo explicar aos meus doentes na consulta que existem 3 formas em que a boca pode impactar com a saúde. Portanto, não esquecendo que a maior parte das coisas entra pela boca, não é? Costumamos dizer que a boca é a porta de entrada para o nosso corpo, ou a principal. E, portanto, costumo dizer que as relações acontecem em 3 sentidos. Temos a parte do microbioma, que é o conjunto todo de bactérias, vírus, fungos, que precisam de estar em equilíbrio, e quando não estão em equilíbrio nós temos uma disbiose e isso vai afetar a saúde. Portanto, esta é a primeira relação. O microbioma oral é absolutamente complexo. Temos mais de 700 espécies diferentes de bichos que vão crescendo em diferentes condições, não é? Portanto, se nós tivermos um meio propício, eles são muito oportunistas e começam a desenvolver-se. E depois a disseminação desses bicharocos para a nossa corrente sanguínea, linfática, nervosa, pela ingestão até para o trato gastrointestinal, a partir da boca é super simples de acontecer. Portanto, este é um impacto, é pelo microbioma. O segundo impacto que eu costumo dizer é elétrico, ou seja, a boca pode interferir... Na parte... Diga? Só para interromper só uma questão. Na parte do microbioma, a relação é principalmente naquilo que é a parte da saúde bucal a influenciar o microbioma e também o microbioma a influenciar a saúde bucal, ou é
está a falar da parte do microbioma e influenciar a saúde bucal? É Ou é nos dois sentidos, bidirecional. digamos? Então, se nós não Bidirecional. tivermos boas medidas de prevenção e uma boa saúde bucal, já podemos falar nisso a seguir, mas se isso estiver em desequilíbrio, se nós não tivermos uns bons hábitos, nós vamos provocar uma alteração do microbioma e isso, por sua vez, vai ser impactante a nível da saúde sistémica. Ou nós podemos ter condições de saúde sistémicas alteradas, ou podemos já ter uma alteração do microbioma que nos prejudica também depois a saúde oral. Não é? Portanto, o microbioma não existe só na boca. A boca é o segundo maior e mais complexo. O primeiro maior e mais complexo é o intestino, como nós sabemos, mas existe uma relação super direta entre a boca e o intestino, não é? Portanto, as diferenças não são muito grandes. E tudo isto afeta muito o funcionamento do nosso sistema imunitário, que por sua vez vai levar ao aparecimento de doenças. Mas a relação vai ser sempre bidirecional. A segunda relação é pelo sistema nervoso. Portanto, nós temos um sistema nervoso autónomo, que é o responsável por coordenar o funcionamento do nosso corpo, não é? Dos órgãos e de todo o nosso corpo, a nossa capacidade de estarmos mais em alerta, mais em stress ou mais em relaxamento e em modo parasimpático, como nós chamamos. E, portanto, esse sistema nervoso, essa rede nervosa, passa em todo o nosso corpo. E um dos sítios que temos um maior conjunto de nervos é na zona da cabeça e do pescoço. E, portanto, toda a parte da cavidade oral e extraoral, mas nesta zona, é altamente inervada. Então, qualquer interferência que pode afetar o funcionamento destas ligaçõezinhas vai condicionar a nossa saúde global também e o funcionamento do nosso sistema nervoso à distância. É isso que nós chamamos o conceito de foco interferente. Então, imaginem que eu tenho um dente com uma amálgama, que é um metal. Os metais, na sua forma geral, são muito condutores elétricos, portanto, eles conduzem muito essa eletricidade e têm a capacidade de interferir, de fazer uma espécie de curtos-circuitos pequenos a nível da cavidade oral. E isso vai afetar a condução elétrica. Se eu tiver uma cicatriz de umas amígdalas, por exemplo, que a maior parte das pessoas, há muita gente que tirou as amígdalas em novinho, é? Por volta dos 6, 7 anos, às vezes na idade adulta. Essa cicatriz também vai condicionar a passagem dos impulsos nervosos nessa zona e, portanto, vai afetar e obrigar a uma alteração da passagem dos impulsos nervosos. Da mesma forma como um implante dentário em metal ou um dente desvitalizado. Num dente desvitalizado o que se faz é tirar o feixe nervoso interno do dente, para não existir dor. Então, ao fazermos isso, estamos a alterar a passagem dos impulsos nervosos que passam na zona dos dentes. E isto vai afetar eletricamente, como eu costumo dizer, os órgãos à distância. Então é este o conceito de foco interferente. Portanto, isto são duas relações. E a terceira relação que eu considero super importante e mesmo impactante e que nós devemos observar nos nossos doentes é a que eu chamo musculoesquelética, ou seja, se eu tenho um paciente com uma posição assim, ou que só mastiga para um lado, que não vê mal, que vê mal, que não vê bem, portanto, que não tem a parte, que tem que fazer uma tensão imensa para conseguir ter o ponto de focagem. Ou que tem uma alteração na posição da língua, portanto tem um hábito de posicionar a língua que vai criar uma tensão a nível da cervical, tem uma oclusão desfavorecida. Tudo isto vai ter um impacto a nível da nossa performance física e isto vai condicionar o aparecimento de mais lesões, mais lombalgias, dores no joelho, que podem vir desde o posicionamento aqui dos maxilares, da nossa posição dos maxilares. Aliás, há uma vertente desta medicina dentária integrativa muito aplicada, por exemplo, ao desporto, em que os atletas de alta competição devem ser regularmente vigiados também para se perceber se eles têm uma boa oclusão e o impacto que essa oclusão está a ter na performance desse desportista, desse atleta. Portanto, esta parte também é super importante, é uma área que nós chamamos de posturologia, em que o médico dentista integrativo deve avaliar também e ver como é que o paciente está em termos de oclusão, de posicionamento da língua e se daí pode haver algum impacto a nível sistémico. Sim. Isto é, toda a forma como nós nos posicionarmos também pode ter um impacto depois na relação de toda a nossa saúde. E desenvolvimento dos maxilares. Portanto, isto começa desde pequenino. Por exemplo, se uma criança não amamentou ou não comeu muitos sólidos, não foi alimentada com sólidos, portanto, a habituar-se à mecânica da mastigação,
Se foi uma criança sempre muito constipada, com o nariz muito obstipado, em que nunca foi fomentado ou nunca houve uma boa respiração nasal, tudo isto vai condicionar logo todas estas situações que nós falámos, porque primeiro, se a língua não está posicionada no palato, cá em cima, e se não existe uma boa mastigação, o desenvolvimento dos maxilares não se vai fazer. Portanto, vamos logo ter aqui já alterações do maxilar superior e do inferior, e isto vai condicionar tudo o resto. Se uma criança respira pela boca, não respira pelo nariz, e se a par disso não se alimenta com vegetais ou com uma mastigação de alimentos saudáveis, vai logo condicionar o microbioma, porque uma respiração oral, uma boca aberta, vai secar muito a saliva, vamos ter pouca saliva e vai alterar o microbioma, portanto vai fazer aumentar o crescimento das bactérias más em detrimento das protetoras, das boas, e portanto isso vai condicionar o aparecimento de doenças. Portanto, isto começa logo e é por isso é que eu amo o que faço e sou uma apaixonada por esta consulta, é porque nós conseguimos educar muito, mudar muito vidas, mudar muito hábitos, logo desde as mães que estão a pensar em engravidar e que já vão receber acesso a esta informação e atuar de uma forma muito preventiva desde a pré-conceição. Sim, porque depois, se eu percebi bem o que a doutora Joana disse agora, basicamente estes 3 pontos que mencionou influenciam a saúde bucal e a saúde no geral, mas também há uma relação entre eles, isto é, a parte daquilo que comemos, por exemplo, comemos alimentos em que não temos que mastigar muito, em que já estão altamente cozinhados e não precisamos de mastigar, isso vai influenciar não só a parte da nossa musculatura na face, mas também depois o nosso microbioma, que também vai ser influenciado. Isto é, não só estes 3 influenciam a saúde bucal e a saúde geral, mas também são influenciados entre si, digamos. Sim. Porque, e depois uma das coisas que falou agora da parte da respiração, que eu recentemente vi uma notícia ou um estudo, já não me recordo, em que falava da influência de pessoas que têm o maxilar mais para a frente e como é que isso se pensava que podia ser curado através de uma alteração na forma Existe como as pessoas estavam a respirar. Existe um médico que se chama o dentista do nariz, la dentista de la nariz, que não é espanhol, e que ele se dedica precisamente ao estudo da respiração nasal, não é? E do impacto que essa respiração pode ter no desenvolvimento dos nossos maxilares. E isto tudo porque se nós não tivermos um bom posicionamento dos maxilares também não vamos conseguir fechar o lábio, ter um bom posicionamento dos lábios. E se os nossos lábios têm dificuldade em fechar, isso vai fomentar a respiração oral, não é? Não vamos conseguir ter uma boa respiração nasal. Às vezes nós vemos crianças que têm os dentes muito projetados. É normal que uns dentes muito projetados não consigam permitir o fecho do lábio. E se o nosso lábio não fecha, nós vamos ser respiradores orais. Se tivermos uma língua com um tamanho imenso, muito grande a comparar com o tamanho das nossas arcadas, também não vamos conseguir ter uma boa respiração nasal, porque a boca vai estar necessariamente aberta. Se for uma criança com 100 tonos, não é? Com um pouco de tonos muscular, porque não se trabalha isso, porque já é assim também de natureza, nós temos que tentar reprogramar um bocadinho os hábitos, seja na posição, na forma como está sentada, no tipo de exercícios que se faça, para poder reposicionar esta língua no sítio. Portanto, tudo isso, a língua e o nariz têm um impacto incrível no desenvolvimento dos maxilares e até mesmo nas lesões da cervical. E qual é que acha que é o impacto das alterações que foram acontecendo na nossa alimentação de forma geral na população, seja o comermos mais comida processada, em que não precisamos de mastigar tanto, e as alterações no nosso maxilar, por exemplo, se ao longo dos anos há mais pessoas a necessitarem de aparelho ou não, e a relação das sim, isso é algo que nós observamos bastante na consulta. Eu felizmente, ao trabalhar nesta abordagem da medicina dentária integrativa, também já recebo
pacientes muito conscientes, não é? Onde já têm toda uma consciência da alimentação Certo. e uma reprogramação de hábitos muito interessante, e portanto eu só tenho que afinar ali uma ou outra medida, mas de uma regra geral já não comem Certo. lácteos, já não ingerem glúten, não têm o glúten muito reduzido, têm muita atenção à parte das frutas e das verduras, de ingerirem bastantes quantidades e da forma menos cozinhada possível, e portanto mais crua. A parte dos açúcares, normalmente os meus doentes já não consomem açúcar branco, portanto esta parte eu já não tenho que interferir muito. Mas sem dúvida que e hoje em dia também se fala muito do baby-led weaning, não é? Portanto, que é introduzir os alimentos crus, e mesmo temos pediatras, até pediatras, digamos, convencionais, que são super a favor da amamentação, e a amamentação para nós dentistas é das coisas que mais fundamentais, que melhor desenvolve o posicionamento dos maxilares e a parte de todos os benefícios nutritivos e emocionais para aquela criança, mas reprograma uma respiração oral e desenvolve super bem os maxilares. E se a par disso nós depois introduzirmos o baby-led weaning, que são alimentos sólidos, eles já vão ganhando o hábito da mastigação, não é? E dos sólidos. E é daqui, e o interesse pela comida, desenvolvem o gosto e o interesse pela comida. Então é daqui que vem a prática dos bons hábitos. Nós conseguimos comparar e ver que crianças que não receberam este tipo de alimentação, não é? E que foram mais as papinhas e as sopinhas e tudo muito passadinho, não só ficam mais esquisitos, não é? Nos hábitos alimentares, como desenvolvem muito menos os maxilares, isso não há dúvida. E isso vai condicionar o aparecimento de muitas maloclusões, não é? E os dentes tortos. A ortodontia, que nós chamamos, na abordagem da medicina dentária integrativa, nós chamamos, dentro dessa área, isto que estamos aqui a falar agora chama-se ortodontia funcional, ou seja, ou biofuncional. É precisamente o trabalhar com os pais e com as crianças o mais cedo possível, para que no mundo ideal nunca seja necessário chegarmos à parte dos aparelhos fixos. Okay? Então o que nós queremos é chegar à idade da pré-adolescência, da adolescência, ou às vezes a idade adulta já é mais difícil trabalhar, mas trabalharmos sempre de uma forma que nunca seja preciso utilizar. E às vezes isso consegue-se apenas com aparelhos que nós chamamos biofuncionais, que são aparelhos de silicone que já vão ou posicionar a língua a língua no palato, no céu da boca, não é? E fechar o lábio para promover a tal respiração e fazer um fecho de uma mordida aberta, ou ajudar a desenvolver o maxilar superior em função do inferior. Portanto, há aparelhos funcionais que já conseguem, em que as crianças usam de uma forma super descontraída, que já conseguem guiar e prevenir o aparecimento de dentes demasiado apinhados, que depois só a ortodontia fixa é que se consegue corrigir. E com isto conseguimos evitar imenso. Antigamente fazia-se muitas extrações de dentes para ganhar espaço, por exemplo, ou fazia-se uma expansão do maxilar superior muito agressiva, com aparelhos muito agressivos, e esta corrente que nós seguimos é cada vez menos apologista desse tipo de movimentos muito agressivos, porque nós também, em dentária integrativa e biológica, também vamos muito aos conflitos do nosso inconsciente e ao significado mais emocional que estão por trás dos dentes. E a nossa arcada superior, nós temos o hemisfério esquerdo e direito, não é? Do nosso cérebro. E na arcada superior também temos a direita e a esquerda. E quando fazemos uma disjunção dessa sutura palatina de uma forma muito agressiva, também podemos descompensar um bocadinho aquela criança na parte da dinâmica masculina e feminina, na parte do lado do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo, portanto a parte mais emocional, a parte mais racional. Então, este tipo de movimentos deve ser o mais fluido e o mais natural possível, para não saltarmos etapas que a criança não esteja preparada. Então é isso que um ortodontista também biofuncional faz. E é um trabalho super interessante. Ainda esta semana tivemos uma criança no consultório em que ela tinha uma mordida que nós chamamos cruzada, e esta mordida cruzada é uma indicação clássica logo para um dia ser colocado aparelho. E ela não tinha uma mordida cruzada perfeita, o que ela tinha era uma interferência na zona dos caninos de leite que faziam com que cruzasse a mordida. Então, como são dentes de leite, apenas o desgaste e fazer ali umas rampas nestes caninos vai guiar a posição ao sítio certo, e conseguimos com esta criança, de uma forma super pouco invasiva, evitar a colocação de um aparelho. Sim, lá está, é trabalhar de uma forma muito mais preventiva,
Não só Exato. preventiva, nesse caso, nesse exemplo que estava a dizer, da mordida cruzada e por causa do uso de leite, mas também através dos hábitos que a criança, neste caso, é exposta desde criança, desde que nasceu, vá lá. Mas uma das partes que estava a falar agora que eu achei muito interessante é a parte da relação da saúde bucal com a parte do bem-estar mais, vá lá, emocional e mental. Podia falar um bocadinho mais dessa parte? Nós temos o mais óbvio, não é? Que é, obviamente, se tivermos um sorriso harmonioso, saudável, com uma sensação de um bom hálito, não é? O mau hálito é das coisas que mais impacta a nível social. Portanto, se tivermos a boca harmonizada, claro que nos vamos relacionar muito melhor e vamos nos sentir muito mais confiantes. Eu acho que a boca, de facto, é uma coisa que impacta muito na nossa relação com o outro e no nosso bem-estar. Isto é o conceito mais simples, mais fácil de compreender, e acho que o Covid nos trouxe muito isto, não é? Nós fomos obrigados a estar muito tempo de máscara e o impacto que isso teve a nível de criar empatia com o outro, da relação com o outro, não é? Só através do olhar, foi um exercício um bocadinho mais dificultado. E também me apercebi que foi muito interessante ver o impacto que os dentes têm realmente na figura daquela pessoa. Eu não sei se a Mafalda também sentiu isso, que nós conhecíamos alguém de máscara e fazíamos uma imagem, e quando a pessoa tirava a máscara, normalmente o impacto era muito diferente. Então a boca, eu acho que é algo que marca muito a imagem e a identidade de uma pessoa. Eu nas aulas costumo com os meus alunos mostrar sempre uma imagem muito engraçada, que são pessoas em que uma não tem uma sobrancelha, outra não tem um dente, outra não tem pestanas, e o impacto, ninguém percebe que aquela pessoa não tem uma sobrancelha, mas um dente toda a gente percebe, não é? Portanto, a boca é realmente muito, muito visível e tem um impacto muito significativo. Mas a parte mais difícil, se calhar, aqui de compreendermos tem a ver com isto, com esta parte do conflito do nosso inconsciente, ou seja, é o que nós chamamos de psiconeurodontologia, que é algo que na consulta os doentes acham muito interessante e conseguem até perceber. É uma ferramenta muito poderosa de dar consciência a alguns conflitos que estão no seu inconsciente e que a pessoa não conseguiu aceder, e que através dos dentes nós conseguimos descodificar. Ou seja, os dentes são cristais, e como os cristais nós sabemos que têm um determinado tipo de vibração, e que de acordo com os nossos conflitos do nosso inconsciente, essa vibração desses cristais e esse posicionamento dos cristais vai sofrendo alteração ao longo dos anos. Então, quando se forma uma cárie, normalmente dependendo da localização onde está essa cárie, e do tipo de dente onde está essa cárie, nós podemos descodificar isso. Também podemos descodificar posicionamentos de dentes. Portanto, existe uma série de informações que nós conseguimos obter a partir da boca do nosso inconsciente. Por exemplo, nomeadamente na relação com o nosso pai, com a nossa mãe, no conflito com a autoridade, com a obediência, com a submissão, com a nossa identidade, com quem somos, como é que nos queremos manifestar no exterior, como é que somos uma pessoa com uma dinâmica mais feminina, mais masculina, se temos alguma raiva reprimida ou não. Portanto, através dos dentes conseguimos identificar todos estes conflitos do nosso inconsciente. E é por isso que movimentar dentes sem às vezes darmos primeiro a informação ao doente porque é que ele tem aquela mordida aberta. Normalmente uma mordida aberta em idades adultas são desconexões muito grandes, são carências afetivas muito grandes, emocionalmente. Ou os dentes afastados é uma noção de que para aquela pessoa a separação entre a mãe e o pai é algo que mexe com ela. Então, se nós não dermos suporte a isto primeiro e se não descodificarmos primeiro, podemos estar a fazer todos os movimentos naqueles dentes e endireitar dentes que os dentes vão se separar outra vez e vão sofrer outra vez recidiva. Então é muito interessante fazermos esta tal ortodontia funcional ou mesmo o tratamento da cárie, dando suporte à pessoa do que é que aquilo significa, porque aí ela pode trabalhar, pode evoluir, pode crescer, pode transformar, pode fazer algo de muito bom com isso. E o que é que nós depois médicos observamos na consulta? Muito menos recidivas do tratamento, tratamentos muito mais simples de resolver, muito mais fluidos,
porque a pessoa já não está em resistência inconscientemente. Mesmo a própria extração do dente, se eu tenho algum dente que é para extrair, eu gosto que a pessoa saiba porque é que, ou o que é que pode estar na base do seu inconsciente que fez com que aquele dente chegasse àquele ponto. Para que quando há extração não haja aquele sentimento de perda, como se perdesse assim uma parte de si super importante, e que a extração também ocorra de uma forma fluida, a cicatrização seja menos dolorosa. Então eu observo quando um doente, por exemplo, chega à consulta para extrair um dente que não está preparado para isso, aquele dente não vai sair, ou vai demorar muito tempo, ou vai ser muito difícil. O pós-operatório é complicado. Quando isto já está bem trabalhado, bem suportado com o doente, por isso é que é muito importante, e a outra abordagem, outro tema que nós temos muita atenção é o timing em que deve ser feito cada tratamento. Porque às vezes é muito fácil, nós de ânimo leve abrimos dentes e tiramos e fazemos, somos muito interventivos às vezes, sem perceber se a pessoa está numa fase boa para este tratamento, em termos emocionais, em termos físicos, do seu sistema imunitário. Então avaliar o timing específico para cada pessoa é algo que também é super importante. Sim, sim, porque é assim, por acaso eu já tinha visto na área de medicina uma área que chama-se psicoimunologia, acho que é assim o nome, que é a relação entre a parte de Psiconeuroimunologia, é PNI. Sim, sim, e a parte da do nosso bem-estar mental, mas nunca tinha ouvido ou lido sobre este conceito de psiconeurodontologia. O pai da psiconeurodontologia é um médico chamado Christian Bayer. E ele tem publicado uma série de livros à volta desta temática, dá formações, não só para médicos cientistas, mas também para pessoas, porque é quase um curso de desenvolvimento pessoal. Nós, através da nossa biodescodificação dos nossos dentes, nós conseguimos aceder a conflitos do nosso inconsciente e até do nosso transgeracional, que vem dos nossos pais. Portanto, é uma abordagem mesmo muito interessante. Sim, sim, porque nós vamos guardar todos os nossos traumas e as nossas crenças em algum lado do nosso corpo. O nosso corpo não vai simplesmente esquecer isso. E é importante perceber que, ok, a parte da alimentação, a parte do exercício físico, a parte do sono, tudo isso é muito importante, mas a nossa parte do bem-estar mental e o nosso bem-estar mental tem um impacto também enorme, não só as nossas emoções no bem-estar mental, mas também fisiologicamente de como nós estamos e depois aquilo consequentemente vai ter influência naquilo que nós fazemos. Por isso vai ser uma bola. E é um trigger muito importante, nós observamos isso na consulta, é um trigger super importante para o desenvolvimento de doenças, até doenças oncológicas e autoimunes. Este impacto emocional de situações a nível emocional. Nós conseguimos perceber, porque como fazemos uma história de vida, conseguimos ver que realmente aquele divórcio teve um impacto, aquela morte teve um impacto, aquele aborto reprimido e às vezes não vivido. Portanto, tudo isto é super importante e vemos que tem um impacto muito significativo no aparecimento ou na descompensação do equilíbrio do nosso corpo. Sim. E agora pegando um bocadinho, se calhar, de uma forma mais prática, o que é que acha que podem ser algumas abordagens que as pessoas podem começar, algumas ferramentas que as pessoas podem começar a usar para melhorarem a sua saúde bucal de uma forma mais holística, como estamos a falar? Então, eu costumo também explicar que a higiene oral é muito redutor, não é? Se eu só me foco na prevenção através da higiene oral, eu estou a dar assim uma pequenina parte do todo, não é? Então, a prevenção deve ser cada vez mais completa e abrangente. Claro que depois deve ser adequada a cada caso de saúde em específico, não é? Portanto, partindo do princípio que nós já avaliamos naquela pessoa o que eu considero os focos interferentes, ou seja, as situações na boca que podem estar a afetar e a justificar alterações no microbioma, alterações a nível do sistema nervoso, como nós falámos, ou alterações a nível posturais, como também falámos,
E o que é que pode ser isso? Cáries, obviamente, que temos que tratar primeiro. Doença periodontal. E doença periodontal, atenção, que é das coisas mais impactantes a nível sistémico. Aumenta 3 vezes mais o risco de obesidade, o risco de doenças cardiovasculares. E as bactérias que existem na doença periodontal aumentam 70% a hipótese de desenvolver Alzheimer. Bem, portanto, existe uma série de estudos que têm-se dedicado a esta doença. A doença periodontal é o ato de... portanto, começa com uma gengivite, com um sangramento gengival, que se não for tratado, isso é reversível. Mas se não for tratado, evolui para o que nós chamamos uma periodontite. Antigamente chamava-se piorreia. Portanto, é a parte da infecção nos tecidos que suportam o dente. Portanto, ligamento periodontal, o osso, portanto, vai haver hemorragia da gengiva, pus na gengiva, os dentes começam a movimentar-se pela perda de osso e isto pode levar mesmo até à perda de dentes. É uma doença que é muito crónica e que deve ser muito bem acompanhada e que tem um grande impacto a nível da saúde. Portanto, além das cáries e desta doença periodontal, a parte postural é importante e é muito importante também observar metais em boca, nomeadamente as amálgamas, porque o mercúrio das amálgamas é das coisas que pode trazer mais toxicidade a nível da nossa saúde, não só a nível neurológico, mas a nível também do funcionamento dos nossos órgãos e da alteração do microbioma, porque os fungos alimentam-se imenso destes vapores, destes metais, deste mercúrio. Sim. Então isso é outro foco que é importante tentarmos remover. Isto é um aspecto que requer muita atenção, porque estes materiais não podem ser removidos de uma forma convencional, tá bem? Porque isso vai prejudicar e aumentar a poluição ambiental, vai prejudicar a saúde do médico dentista e também dos pacientes. Portanto, isto deve ser removido com umas guidelines, uns protocolos de segurança muito específicos e é isso que na medicina dentária integrativa e biológica nós fazemos. Sim. Não sei se a Mafalda me ia perguntar alguma coisa. Este amálgama é aquilo que normalmente se usa para tratar as cáries? Normalmente não, graças a Deus já há muitos poucos profissionais a utilizar. Antigamente utilizava-se muito, é o chamado chumbo, as pessoas quando dizem chumbo, portanto têm aquelas restaurações, os dentes restaurados com materiais cinzentos, metálicos. Não é a branca, a massa branca não tem este problema. Okay? O que acontece é que nós ainda temos, mesmo que não seja utilizado hoje em dia ou cada vez menos, nós ainda temos adultos que têm estes materiais há 50 anos, porque eles em termos de resistência e de propriedades mecânicas, eles são muito resistentes, têm muito boas propriedades mecânicas. E portanto já estão utilizados, já existem há muito tempo em boca. Agora, em pessoas específicas e com suscetibilidade específica, isso que deve ser muito bem avaliado, pode ser interessante para melhorar a saúde, substituir estes materiais. Mas essa situação é uma situação, e eu quero deixar aqui isto bem claro, que requer uma boa avaliação. A par, exatamente a mesma forma de pensar em relação aos dentes desvitalizados. Nós podemos ter dentes desvitalizados, que são os dentes que estão mortos, não é? Portanto, quando a cárie chega ao nervo, à polpa dentária, tem que ser removida, e o conteúdo interno dos canais tem que ser substituído por uns materiais. Portanto, o dente fica na boca, mas sem sinal de dor, não é? Não há dor. Este dente até pode estar assintomático durante anos e pode ter uma série de bactérias à volta e ninguém sabe. Okay? Portanto, isto é outro aspecto que pode ser altamente prejudicial para a saúde. Portanto, devemos avaliar especificamente para tomar qual será a melhor decisão para aquela pessoa com aquelas condições de saúde específicas e com aquela desvitalização específica. Okay? E o outro foco, que eu digo foco interferente, muito impactante na saúde e que deve ser bem avaliado, porque ele também pode ser assintomático, ou seja, a pessoa viver com isto anos e não ter noção que isto está a aumentar a sua inflamação sistémica, que está a aumentar o desenvolvimento de outro tipo de doenças, são o que nós chamamos as cavitações. As cavitações são zonas do maxilar onde foram extraídos dentes. Isto acontece muito, por exemplo, na zona dos dentes do siso, que são extraídos normalmente entre os 18, 20, 23 anos. E que nessas zonas, devido a diversos procedimentos que se calhar agora não interessa aqui estarmos a referir, mas dependendo também da suscetibilidade de cada pessoa, em vez de se formar osso, forma-se gordura. Então são zonas do maxilar que estão com necrose, o osso está necrosado, não se formou osso saudável e temos
spots de gordura com citoquinas, que são mediadores de inflamação lá presentes, que vão alterar e vão condicionar muito a nossa saúde sistémica. Então, isto também é outra das coisas que nós avaliamos bem. Portanto, em termos de prevenção e de saúde, depois de despistarmos todos estes focos interferentes que eu falei, então nós vamos apostar em estratégias de prevenção. E aqui, de uma forma muito prática, existem, se calhar, 4 áreas, que é a parte da saúde emocional, okay? Mental e emocional, onde eu aqui recomendo de receita, de prescrição. Portanto, eu normalmente envio sempre um resumo no final da minha consulta aos meus doentes e muitas vezes digo para irem fazer um curso de desenvolvimento pessoal, constelações familiares, sei lá, hipnose, mindfulness, meditação, yoga, exercício físico, que o exercício físico se calhar eu colocaria noutra parte, noutro pilar, mas portanto a parte da saúde física e mental é super importante. Mecanismos de stress, de gestão e de alívio de stress. É muito fácil nós entrarmos na roda do rato. E na roda do rato, do cotidiano, em que nem sequer paramos para pensar e ter 10 minutos de prazer no nosso dia, o que é que vai condicionar? Sim. Não vamos ter saliva, vamos ter uma saliva ácida, não vamos respirar bem, vamos andar em níveis de stress com o cortisol ali sempre altíssimo e isto vai condicionar a qualidade da nossa saliva, porque a nossa saliva é verdadeiramente um protetor, mas também pode ser verdadeiramente um agressor. Então, esta parte emocional eu acho que é muito importante. Sim, eu por acaso a semana passada ouvi uma frase que acho que faz todo sentido, que é: nós somos seres que são viciados em fazer coisas. Nós temos programações muito tramadas que vêm de gerações e de gerações e de gerações atrás. E o que acontece é que muitas vezes não nos sentimos suficientes. Por mais que façamos, não somos suficientes. Sim. E muitas vezes nós queremos fazer coisas porque queremos pertencer ao nosso clã familiar. Porque se nós não fizermos e não formos produtivos, não vamos ser acolhidos e não vamos estar a honrar o nosso clã. Isto é um peso às vezes super forte. E então é esta coisa do desenvolvimento pessoal que eu acho super importante para nos ajudar a lidar com a pressão dos nossos dias e com o stress e fazermos um equilíbrio. É tudo uma questão de equilíbrio. Não estou a dizer para ficarmos tipo Budas o dia inteiro, não é nada disso. Nós temos que fazer coisas realmente, porque isso também nos dá outro prazer e outra felicidade. Temos é que saber ter momentos de compensação. E por isso é que eu na consulta pergunto muito qual é que é o seu escape, qual é o seu resgate. E os doentes não têm sequer noção do que é que podem fazer. Porque eu não consigo, porque eu tenho filhos, porque eu tenho... Sim, nós conseguimos. Só temos é que saber identificar o que é eficaz. Em 5 minutos, se calhar 5 minutos com um banho de ervas, ou com uma corrida, ou com um mergulho no mar, consigo limpar logo ali o stress do dia, não é? Então é ter este momento, ou aproveitarmos um trânsito que em vez de irmos ali todos tensos e a refilar com a pessoa que vai no carro ao lado, aproveitarmos esse momento para pôr uma música, para respirar. Ou seja, às vezes não é nada que vai incrementar uma tarefa no nosso dia. É simplesmente pormos consciência naquelas tarefas que nós já temos que fazer durante o dia. E isso, sim, esta abordagem trouxe muito, porque eu também estava sempre em níveis de stress muito elevados e a partir do momento em que eu com cada doente estou 5 minutos a conectar-me com o doente, a pôr a minha intenção para aquele doente, a respirar e a fazer uma mini meditação antes da consulta, eu consegui repor os meus níveis, não é? E reduzir o meu stress, se calhar, da consulta anterior, que acabei mais tenso ou assim. Então, eu acho que é tudo esta questão de compensação e de equilíbrio. Sim. Isto em relação ao stress. Sim, eu acho que é muito importante que aquilo que eu costumo dizer é o que é aquilo que é não negociável. E eu acho que há muitas pessoas que não põem o seu próprio bem-estar no não negociável. Põem o trabalho, põem o cuidar dos filhos e levar os filhos à escola, etc. Mas não põem o seu bem-estar como não negociável. Então, como não põem o seu bem-estar como não negociável, pois obviamente não vão definir nada, seja, como a Joana estava a dizer, 5 minutos para ir dar uma caminhada no meio da natureza, ou simplesmente... enquanto estou a ir para o trabalho, na minha meia hora de viagem até ao escritório,
em vez de estar enquanto estou a conduzir, estou já numa call enquanto estou a conduzir, ok, em vez disso vou estar a ouvir um podcast que gosto, ou vou estar a ouvir uma música que eu gosto, etc. Mas eu acho que aí é principalmente Não nos porque nós pomos não como uma vemos prioridade. o nosso bem-estar como algo, não como uma prioridade. É só E porque não temos um extra disciplina, de... não temos disciplina. É difícil, a disciplina está conotado a algo também às vezes assim muito negativo, mas eu desde que me apercebi, que aprendi que a disciplina é um ato de amor próprio connosco mesmos, não tem que ser mau. Esta coisa da disciplina e de me colocar como prioridade, eu vejo imediatamente que tem um impacto a nível da minha relação com os meus filhos, da relação com o meu marido, da relação com a minha família, com os meus pacientes e até com o vizinho do lado. Porque eu estou bem, não é? Eu identifico os meus limites, eu ponho-me como prioridade para este meu bem-estar e quando eu não tenho isso, se eu estou numa semana em que eu não consegui ativar esses meus resgates, essa minha colocação como prioridade, eu vejo como é que eu termino a semana e como é que o meu corpo se manifesta, não é? Então eu acho que isso é super importante e falarmos de prevenção oral é falar disto também. E isto deve ser algo que deve ser mesmo abordado na consulta. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançar a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superas.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafala.superas@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. O segundo grande pilar é a alimentação, obviamente, não é? Não, acho que nos dias de hoje é algo que já está muito divulgado, mas, por exemplo, nas escolas já começa a haver alguma mudança, mas ainda precisamos de mudar muito mais, não é? Ainda é fácil ter lá o leite com chocolate, ainda é fácil ter o pão com o doce. Eu acho que é algo que já vamos tendo muita consciência, mas quanto mais cedo se começa, melhor. E isto começa-se mesmo com a educação em casa. Eu tenho 3 filhos, cada um com gostos diferentes, e se o jantar é aquilo, eu não vou fazer uma coisa diferente. Nunca. Isso é regra sagrada. Ninguém morre à fome. Por ansiedade na criança que tem que comer, só lhe vai tirar o gosto por aquilo. Aquilo é um momento de stress. Não, portanto, não há telemóveis, não há ecrãs, não há nada enquanto estamos a comer. Há um convívio familiar super importante e há um alívio de pressão. Não gostas de cogumelos? Não comas, querido. Põe ao lado. Não faz mal. E o que acontece, na maior parte das vezes, é que aquilo está lá ao lado, aquela couve ou aquele cogumelo, e eles distraídos com a brincadeira e com a conversa e com a nossa dinâmica familiar já comeram. Portanto, sim, podem não comer naquele dia, no seguinte, nós fazemos sempre igual, sempre igual, sempre igual todas as refeições. E pronto, e tenho a sorte de realmente com 3 miúdos com gostos diferentes isto funcionar, porque realmente um pode ser um bocadinho mais esquisito do que o outro, mas comem de tudo. E depois é não oferecer, ou pelo menos não ter em casa. Mas também não ser fundamentalista, não é? Não vou dizer que vou a uma festa de anos e que há anos e que não vai comer um bolo de anos. Agora, se calhar, nas minhas festas, eu não vou fazer um bolo que eu não queira que eles comam. Portanto, eu vou fazer um bolo já com alternativas. E hoje em dia temos imensas alternativas, não é? Portanto, o que é que eu acho que é mais grave, na minha opinião, é excesso de glúten. Podemos não tirá-lo por completo, também não gosto de ser fundamentalista, depende de cada pessoa, depende de cada intestino, mas que o glúten, principalmente o trigo, é inflamatório, é. Portanto, redução de glúten e de farinhas no geral, eliminação de processados, simplificar, porque às vezes nós achamos que comprar processados ou alimentos já feitos é simplificar, mas não, nós se calhar conseguimos sei lá, cozer um ovo, pegar num bocado de abacate ou fazer uma refeição. O que às vezes não temos é criatividade, não temos ideias. Mas nem por isso tem que ser mais caro e nem por isso tem que ser mais complicado. Sim. Nós, se calhar, então se não cozinharmos muito, se não for algo muito elaborado e muito cozinhado, nós, se calhar, conseguimos preparar uma refeição super saudável e deliciosa num espaço de tempo muito curto. Portanto, estas coisas, às vezes, do tempo, não tenho tempo para... Não me consegue convencer. Sim. Portanto...
as farinhas e os processados. Depois, os lácteos, Certo. eu acho que cada vez mais devem ser reduzidos, não precisamos ser fundamentalistas. Claro que pode haver um iogurte de vez em quando, não é por aí, mas a redução dos lácteos eu acho que também é algo importante. E os açúcares, obviamente, os açúcares, principalmente os açúcares brancos. A nível da saúde oral, tudo que seja crucíferas, Por acaso também alimentos também menos cozinhados, com mais crocante, mais textura, são importantes porque favorecem a remoção do tártaro, a remoção da placa bacteriana, e é por isso que se diz que a maçã é um ótimo elemento para limpar os dentes, não é? A maçã principalmente com casca, habituarmos logo desde cedo a comer maçãs com casca. Tudo isso é super importante para a prevenção da disbiose. Só para explicar a parte de crucíferos que disse, só para os ouvintes que podem não saber, é tudo que seja brócolos, couve-flor, couve-bruxelas, todo esse leque de legumes. Estes são alguns exemplos de crucíferos. E depois está a falar. As leguminosas também são importantes, tudo o que é o feijão, o grão, as lentilhas. É algo que eu não retiro, que eu acho que é super importante na nossa alimentação. A fruta, isto é, não só, claro que aqui os crucíferos também podemos comer, já vi alguns exemplos de smoothies que tinha couve-flor e brócolos crus, mas aqui a maior parte das vezes vamos comer cozinhados, mas depois também a importância de alimentos crus por causa da parte da mastigação, certo? Exatamente. Nós fazemos muitas vezes as saladas, não é? Com vários vegetais, com alface, com espinafres, com acelgas, não é? Portanto, às vezes não conseguimos criar saladas, não é? Ideias. Mas muitas vezes com coisas, na maioria das vezes, sempre cruas, muito cruas, mesmo a couve aos bocadinhos, portanto, tudo o que seja esse tipo de textura é super importante para a saúde oral. E está-me a lembrar agora que falou dos açúcares, que este ano fui aos Estados Unidos e tinha lá uma loja que era só de gomas e de chocolate e que nas paredes tinha mensagens a dizer: este é o alimento preferido do seu dentista. Por causa de... Obviamente não especificamente da Joana, que a Joana tem a altura da Páscoa e as amêndoas, não é? Sempre ótimo. Mas não é essa... Não é essa a nossa abordagem, mas sim, é verdade. Agora, mas, por exemplo, aqui é um alerta que eu quero deixar, porque normalmente os dentes que já estão em muita consciência e que já reduziram os açúcares optam por fontes mais naturais, como a tâmara ou o mel, mas é igualmente cariogénica. Certo. Sim. É igualmente, produz também muita, portanto, o aumento do mel, e às vezes substitui-se algum tipo de produtos com o mel, e são coisas que têm uma textura que adere muito à superfície dos dentes, é altamente adoçada, portanto tem muito açúcar também, né? É um açúcar natural, mas para os dentes também não é o ideal. Sim. Não é? As tâmaras, portanto, tudo que seja essas consistências muito pegajosas ficam muito aderidas ao dente. As manteigas de amendoim, as manteigas de frutos secos, principalmente se estiverem misturadas com uma tosta ou assim, ficam muito agarradas e, portanto, isso é muito importante que seja controlado, tá? Embora sejam alimentos que nós dizemos saudáveis, para a saúde oral devemos controlar. Certo. Por acaso, depois o amendoim a parte dos açúcares obviamente faz sentido, e o que a Joana estava a dizer em relação de mesmo substituindo um bolo de açúcar branco por, sei lá, açúcar de coco, ou mesmo que seja tâmaras, não deixa de ser um açúcar. Isso é, não só para a parte de saúde bucal, mas de saúde de forma geral. Porque é uma combinação, quando eu falo da manteiga de amendoim, ou do mel, ou da tâmara, é uma combinação de duas coisas, não é? É também a textura, é uma textura pegajosa. É sticky, não é? Ela fica agarrada aos dentes. Sim. Então é isso, também devemos ter essa atenção. O outro pilar que eu acho muito importante é a respiração. Não é? Portanto, vamos a falar do impacto da respiração oral e, portanto, tudo o que sejam medidas, estratégias de melhorar a respiração nasal, seja com aparelhos funcionais, seja com exercícios de meditação, lavagens nasais. Eu recomendo muito aos meus doentes as lavagens nasais, ou com o pote, ou com o rinoduche, com água com sal ou com soro fisiológico,
para permitir aqui as vias aéreas bem desobstruídas e melhorar a performance aqui da respiração nasal. Em último caso, e em casos mais patológicos, podemos trabalhar com dilatadores nasais, que são uns dispositivozinhos pequenininhos que se colocam no nariz e que podem permitir, naqueles casos em que há pessoas que têm o desvio do septo ou que têm mesmo uma constrição muito grande e que dificulta a passagem do ar e, portanto, acabam por ressonar à noite. Portanto, toda essa parte... e existem especialistas que se dedicam só à apneia e ao sono, porque a apneia realmente é outra coisa, a apneia obstrutiva do sono é outra coisa que promove muito o desenvolvimento. Já é um ato de respiração oral, não é? E Certo. promove muito o desenvolvimento de bactérias mais perigosas, mais patogénicas, e portanto isso também é muito importante avaliar. Respiração e sono, eu diria, punha aqui neste pilar. Sim, porque depois o caso que estava a dizer da parte da apneia de sono depois vai influenciar não só a parte da saúde bucal, mas também vamos dormir pior e isso vai ter toda a bola de neve de impacto negativo no resto do nosso bem-estar emocional, mental, físico, etc. Exatamente. Um outro pilar muito importante, eu coloco os tóxicos. Quando falamos em tóxicos, falamos em medicação, não é? Os pacientes tomam muitos medicamentos. Os medicamentos têm muito impacto a nível da produção de saliva, da alteração do microbioma. Nós, portanto, ficamos sempre com a saliva mais seca, principalmente os antidepressivos, não é? Se secam muito a boca. Tudo o que é estes químicos. Nós não nos podemos esquecer que a boca tem um poder, as mucosas da cavidade oral têm um poder de absorção muito grande, não é? Quando nós queremos uma absorção de um comprimido é na boca que colocamos, não é? Ou as gotas debaixo da língua. Portanto, a boca realmente tem uma grande absorção. Então, tudo que colocamos na boca com mais químicos, que vêm não só da alimentação, portanto, aquilo que nós podemos controlar, também não digo, porque às vezes é difícil nós conseguirmos comer 100% biológico sempre, mas se conseguirmos alterar pequenos hábitos muito simples e que não encarecem muito o nosso orçamento. Também, por exemplo, eu ainda vejo algumas pessoas a aquecerem biberons ou a aquecerem tupperwares de plástico no micro-ondas, por exemplo, ou a aquecerem coisas em plástico. O plástico tem bisfenol, a maior parte, e mesmo que não tenha bisfenol, são sempre materiais que se vão alterando muito com o calor e que vão libertando essas partículas plásticas e de metacrilatos que são super tóxicos para nós. Portanto, esses pequenos hábitos, ou tentar deixar um pouco os enlatados e comer coisas mais em frascos de vidro, portanto, tudo o que possa diminuir a ingestão destes químicos é importante porque não alteram o nosso microbioma. E o mesmo se aplica aqui à questão dos produtos de higiene oral. Ainda há muitas pessoas a bochecharem com as marcas da vida, não é? Que eu não vou aqui dizer marcas, mas a bochechar porque é a bomba da higiene oral, não é? E se formos ver na composição desses líquidos de bochecha ou mesmo das pastas de dentes, têm muitos componentes químicos que vão ser altamente absorvidos pelo nosso corpo, porque temos que pensar que é uma utilização contínua, pelo menos 2 vezes por dia ao longo de não sei quantos anos e de uma vida a ingerir aquela quantidade de químicos. E que muitos deles até têm associados produtos antibacterianos para combater a placa bacteriana, e o que é que acontece? Acabam por matar as bactérias boas e matar as bactérias más, e vão ser altamente disruptores do nosso microbioma. Sim, há poucas coisas que nós somos tão consistentes como lavar os dentes e que vamos fazer durante a nossa vida toda. A nível de pasta dos dentes, há alguns ingredientes que a Joana diz que é de evitar ao máximo? Pronto, eu agora aqui ia entrar no último ponto da prevenção, que é a higiene, não é? Certo. A higiene oral, para mim, a mais importante é a mecânica. O que é mecânica? É mesmo a remoção mecânica com a escova. Por exemplo, nos meus filhos, eu até há bem pouco tempo, o mais velho tem 7, não usava pasta. Então, porque eles ingerem sempre pasta, não é? Então, e a pasta às vezes dá a falsa sensação, parece que nós precisamos de muita pasta para lavar os dentes. E o foco mais importante é na parte mecânica da escova. Então, temos uma escova com os pelos direitinhos, com a técnica que nós chamamos de técnica de Wass, que é um movimento de vai e vem, para a frente e para trás, em todas as localizações, e não circulares, e não para cima e para baixo.
e não com força e com brutidão. Portanto, fazer uma escovagem, aproveitarmos o nosso momento mindfulness enquanto estamos a fazer a escovagem, e não fazer com excesso de força nem de rapidez, porque isso só vai favorecer o descolamento e a retração gengival. E por isso esta parte é mais importante da mecânica, e a parte mecânica inclui a lavagem entre os dentes, que é o sítio onde mais se deposita. A higiene oral integrativa que nós fazemos na minha consulta começa com um corante que faz uma revelação da placa bacteriana. Acaba por ser muito importante, não só para nós, para conseguirmos ter uma limpeza dirigida ao sítio onde está depositado o biofilme das bactérias, mas também para o doente observar e ver onde é que tem o maior depósito dessas bactérias e onde é que não está a ser eficaz na sua escovagem. Portanto, tem uma parte didática muito importante. Exatamente, está a falhar. Se aparecer mais do lado direito, então é sinal que se calhar ele está-se a esquecer. E isso acontece muito nos destros, não é? Quem escova com a mão direita vai mais ao lado esquerdo. Instintivamente. E a mesma coisa porque vai ao lado oposto, limpa melhor o lado oposto. Então dar consciência é muito importante. E entre os dentes, naquele triângulozinho das papilas, é onde temos mais depósito. Então para isso o fio ou o escovilhão ou o fio já montado ou um jato de água, portanto existir uma ferramenta que seja adequada àquele espaço, àquela pessoa e àquela, não é? Que possa ser aplicada e que seja eficaz. Bem? Depois existem algumas dicas que eu costumo dar. Os bochechos com água e flor de sal, por exemplo, ou sal dos Himalaias, sal marinho, não só nos mineraliza, porque o sal dos Himalaias, por exemplo, é das substâncias que têm mais minerais, para nos repor os minerais, mas vai ter ali um impacto a nível da alcalinização da nossa saliva, porque se a nossa saliva estiver mais ácida, vamos ter um maior aumento da desmineralização e da formação de cáries. E um maior crescimento de bactérias, porque elas também produzem mais ácido e, portanto, vai ser uma bola de neve. Então, se nós tivermos um hábito que vai tamponar e alcalinizar e pôr a nossa saliva mais alcalina, mais básica, conseguimos ter algum impacto aqui preventivo. E os bochechos com água e flor de sal, ou sal dos Himalaias, sal marinho, é importante. E aqui é só água com uma Sim, colher peço para preparar um copo. Normalmente num copo de água podemos pôr 2 colheres, até uma colher de sopa ou 2 colheres de chá. Deixamos dissolver aquele sal e fazemos o bochecho. 1, 2 vezes por semana. Claro que isto depois tem que ser adequado e adaptado à pessoa em específico que temos. Depois vamos às pastas de dentes, que é o assunto assim se calhar mais polémico. Normalmente eu costumo, principalmente em pacientes que têm problemas já com doenças autoimunes, disfunção a nível da tiroide, eu costumo retirar flúor. O flúor é um disruptor do funcionamento da nossa tiroide e nós temos flúor em diversas fontes. A água tem flúor, o chá tem flúor, alimentos com flúor e, portanto, se tivermos também a pasta com flúor e às vezes ainda fazemos bochechos com líquidos com flúor, estamos a ficar com um excesso de flúor muito grande. E o flúor compete com o iodo e, portanto, vai alterar muito o funcionamento da nossa tiroide. Então, em doentes com o risco de cáries controlado e que fazem várias estratégias de prevenção, eu prefiro retirar o flúor ou pelo menos reduzir e fazer uma escovagem ou outra com flúor e ir intercalando com pastas sem flúor. Depois, outra coisa muito importante, utilizar pastas o mais naturais possível. E hoje em dia temos várias marcas, até já em supermercados vulgares, ou comprando em lojas online ou produtos ou lojas onde vendam produtos mais biológicos que tenham pastas sem flúor. Existem várias marcas, pastas ou sem flúor ou pelo menos com ingredientes naturais. Com muita atenção para 2 aspectos, porque há pessoas, os meus doentes também fazem pastas caseiras e eu costumo sempre dar aqui 2 alertas, que é com o carvão, okay? Há pastas estas naturais que têm carvão. E o carvão, se for em quantidades excessivas e com grão maior, eles vão provocar uma abrasão dos dentes a longo prazo. E isso também não é muito benéfico. Ou pastas com bicarbonato, portanto, elevada quantidade de bicarbonato. O bicarbonato é muito interessante em bochecho, mas pastas com o grão do bicarbonato vão provocar uma abrasão também a longo prazo. Ok? E, portanto, eu costumo fazer esses 2 alertas. Agora, tudo o que seja substâncias como a equinácea, a sálvia, o tea tree, a menta, o limão, o própolis,
são substâncias super interessantes para ter nas pastas. O ozono, temos pastas com ozono e eu recomendo bastante, porque o ozono é um agente antibacteriano, antifúngico, antiviral, que faz ali uma modulação do microbioma muito interessante. Em termos de ingredientes perigosos, chamar a atenção para o triclosan, por exemplo, é um agente que aparece nas pastas químicas e que eu não considero que seja muito saudável. Temos o sódio lauryl sulfato, por exemplo. Todos estes ingredientes vão fazer muita espuma, então dá aquela sensação dos dentes bem limpinhos, mas que isso é muito disruptor do sistema imunitário. E temos tido também alguns estudos destes ingredientes que afetam também a parte do funcionamento da nossa hipófise e que vão condicionar a nível do sono, não é? A qualidade do nosso sono. E, portanto, reduzir ao máximo estes químicos, eu acho que é o alumínio, não é? Claro, o alumínio, o titânio, portanto, temos pastas que têm alumínio, têm titânio, o triclosan, o flúor. Parece-me assim as substâncias, se calhar, mais perigosas. Sim, eu estava-me a lembrar que li num livro que a forma que, quando se inventou as pastas de dentes, que tiveram de fazer as pessoas ficarem, digamos, não é bem viciadas, porque na verdade é uma coisa boa, mas vício pode ser uma coisa boa, não é mesmo? Mas fazer com que as pessoas lavassem os dentes, começassem a lavar os dentes em massa, foi o adicionar de algo do sabor fresco, seja a menta, seja algo semelhante à menta. E então, claro que, como a Joana estava a dizer, tentar escolher pasta dos dentes com ingredientes mais naturais, o que eu acho que pode acontecer é que essas pastas de dentes com ingredientes mais naturais às vezes não têm esse fator fresco, o que pode fazer com que a as maior pessoas... parte tem, porque nós temos 2 óleos essenciais que são espetaculares para adicionar e normalmente essas pastas naturais têm, que é o óleo essencial de menta e o óleo essencial de limão. Sim. Então estes produtos dão essa sensação na mesma de frescura e de sabor mais agradável. O que a maior parte dos doentes se queixam quando fazem a mudança é precisamente o facto de não fazer espuma, porque estas pastas naturais não fazem espuma. Então aí alguns podem ficar com a sensação de pouca lavagem, de pouca higiene. Mas é uma questão mesmo de hábito. E a partir do momento em que nos habituamos e se há alguma lavagem que passamos para uma pasta com espuma, já vamos achar aquilo super químico, super... Nota-se essa diferença. Acho que é uma questão de hábito e uma questão, lá está, das pessoas terem consciência de saberem que não é preciso esta espuma para significar que a lavagem está bem feita. Bem feita, exatamente. Sim. Existem só mais 2 medidas que eu costumo recomendar, que é raspar a língua, não é? Portanto, a lavagem da língua, ou com raspadores de língua ou com escova da língua. A língua é muito importante, é uma zona que nós nos esquecemos muito frequentemente e é um dos sítios onde se deposita mais biofilme, mais placa bacteriana. E a outra medida é o oil pulling. Então, são bochechos com óleo, com óleos vegetais. Normalmente, o que está mais estudado é o óleo de coco e o óleo de sésamo, que realmente traz muitos benefícios a nível da absorção das toxinas que nós vamos acumulando na boca e faz ali alguma prevenção do aparecimento de doenças. Sim. Mas aqui só 2 questões. A primeira em relação à parte do óleo de coco. O óleo de coco tem mais a ver com a prevenção de bactérias e a parte do bocejo com água e flor de sal tem mais a ver com a parte da alcalinização, isto é, são para objetivos diferentes. Sim, o óleo de coco, além de não é só para bactérias, mas também faz uma absorção muito de toxinas. Não vamos falar aqui só da parte da ação antibacteriana, mas também faz ali é como se fosse um absorvente, não é? De todas estas toxinas que nós vamos absorvendo do ar, da alimentação, dos químicos que ingerimos. Ok. E a nível Portanto, tem ações complementares, no fundo, o bochecho com água e sal e o oil pulling. Sim, era aí que eu queria chegar. Então, no geral, medidas preventivas. Ok? Agora, só um último alerta. É que estas medidas preventivas são para pessoas sem nenhuma alteração, não é? Depois, se tivermos algum tipo de doença, ou tal periodontite, ou uma maior prevalência de cáries, ou depois nós aqui temos que personalizar, não é? Para as necessidades específicas de cada pessoa. Isto é, à partida,
qualquer uma das... Exatamente. Mal não faz, não é? mal Temos não é que faz, otimizar. exatamente, qualquer um desses pontos. Exatamente. Podemos é ter que acrescentar e otimizar e direcionar Isso. para extras, caso a pessoa já tenha algum tipo de como a cáries, amálgamas, o que seja. Isso mesmo. E só em relação à parte do raspar a língua, aí, pelo que eu li, mas já agora queria perguntar à doutora Joana, deve ser feito antes de lavar os dentes e principalmente ao acordar. Sim, nós temos o maior depósito de manhã, que é o que se chama sarro lingual, e isso às vezes até pode dar um tipo de halitose, que um mau hálito, que é um mau hálito fisiológico, até natural, porque durante a noite é quando formamos Sim. a maior parte dos corpos tónicos, e portanto é onde temos aquele hálito associado a isso, e por isso de manhã é onde está mais aconselhado fazer a raspagem da língua, e poderá ser antes da escovagem. Certo. Uma das coisas que eu também li que achei muito interessante é que, por exemplo, para pessoas que têm muitos cravings para alguma comida, que este raspar a língua pode ajudar, porque basicamente nós ainda vamos ter o sabor do alimento, por exemplo, que comemos no dia anterior, seja, por exemplo, um chocolate ou um bolo, e ao rasparmos a língua, estamos a retirar em parte, esse sabor e vai diminuir um pouco o craving para esse determinado alimento. Não sei a base científica que isto tem ou não, percebem, mas é faz algum interessante. sentido. É interessante, se bem que a maior parte dos cravings do açúcar, principalmente, eu acho que acontecem mais à tarde, não é? Naquele final do dia. Normalmente isso pode ser por Sim. algum déficit de serotonina, por exemplo, não é? E, portanto, dar esses cravings. Mas é interessante se isso fizer uma prevenção a longo prazo. Parece-me que faz sentido. Sim, e lá está, como num... Acho que aquilo que eu costumo dizer é, se há coisas que podemos fazer de forma natural, mesmo que não tenha uma base científica comprovada, mas que não nos vai fazer mal e que a possível melhoria possa ser 1% ou 0,5%, porque não acrescentar? Se é uma coisa que a nível de investimento de tempo é muito reduzido e que os possíveis benefícios podem ser grandes. É isso mesmo. Então acho que, por exemplo, neste caso aqui, raspar a língua é isso mesmo. Mesmo que não ajude nos cravings, vai ter os benefícios noutras coisas, como a doutora Joana disse. E dificilmente prejudica os cravings, não é? Portanto, mal não estamos a fazer. Exatamente. Certo. Não sei se há mais alguma coisa que a doutora Joana queria acrescentar que acho que é importante falar. Acho que não, acho que de uma forma geral nós fizemos assim uma boa passagem sobre o que é a medicina dentária integrativa, não é? Em que é que se foca, quais é que são, o que é que nós observamos, o que é que difere na consulta e de que forma é que podemos prevenir. Na prática, sim, acho que é exatamente isso, acho que falamos um bocado de como é que as pessoas podem trabalhar de uma forma mais preventiva. Claro que depois tem esses pequenos pormenores de todas as técnicas que falamos podem ter que ser adaptadas, mas depois também o que dissemos, que é qualquer uma das técnicas que falamos, seja a parte da saúde emocional, seja a alimentação, etc., nenhuma delas nos vai fazer mal. Em retirar ou reduzir o açúcar nunca vai fazer mal. Exatamente. Não me estou a lembrar pelo menos nenhuma opção em que retirar o açúcar vai fazer mal. Por isso são coisas que, independentemente se depois possa ser necessário uma consulta extra para direcionar para determinadas situações, todas estas técnicas que falamos podem ser aplicadas para uma maior prevenção e uma melhoria da nossa saúde bucal. Queria agradecer mais uma vez à Joana por ter Eu é que agradeço, não te falta a oportunidade, porque acho que é muito importante nós levarmos esta mensagem à maior parte das pessoas, para que elas também possam, a partir da boca, olhar a boca de outra forma, não é? E a partir daqui conseguirem receber qualidade de vida e serem mais felizes. E portanto tudo o que seja estes movimentos para expandir esta abordagem, não é? Que pode mesmo mudar a vida das pessoas. Sim.
e até dos médicos dentistas em geral, porque a minha vida mudou desde que eu pratico esta abordagem. Eu própria também tenho muitos benefícios pessoais, não é? De crescimento e desenvolvimento pessoal. Portanto, só tenho eu a agradecer. Sim, eu acho que é muito importante porque a parte da medicina dentária às vezes pode ser ou em parte negligenciada ou simplesmente associada a vou ter uma cárie porque comi muito açúcar. E na verdade é que há muito mais que isso que pode ter um impacto. Tem sido muito associada a medo, a pânico, ainda se vê muito isto. A maior parte das pessoas são vítimas de crenças que também que vêm de outras gerações, não é? De que ir ao dentista é assustador, que ir ao dentista é caro, que ir ao dentista é... Está aqui alguns mitos e algumas crenças limitadoras e que dificultam o acesso, não é? Ou a vontade até de ir. Agora, quando nós com óleos essenciais, com velas no consultório, com reiki, com acolhimento, com o dar colo aos nossos doentes, nós conseguimos ressignificar estes traumas, estes medos, reduzir a ansiedade. Com os florais, com os óleos, conseguimos muito, primeiro, criar uma experiência que seja verdadeiramente transformadora, que reprograme estes medos. Sim. Para que a partir dali consigamos criar bons hábitos, não é? Portanto, eu acho que esta abordagem também é isso, é conseguir dar a volta a este mito que nós temos que ir ao dentista é doloroso e é medo e é assustador e é desconfortável, não é? Não existe porque não é possível hoje em dia fazermos isto aos doentes, eles passarem por processos difíceis e dolorosos, não é? Portanto, temos que fazer mesmo diferença. Concordo totalmente. Só queria perguntar, onde é que quer deixar alguma rede social ou onde é que os ouvintes podem encontrar a Joana? Eu tenho uma página que é Joana Vasconcelos e Cruz, uma página de Instagram onde vou publicando alguns vídeos, alguns conteúdos e alguns estudos que vão saindo. É uma página para público final, não é? Para profissionais de saúde. Tenho o meu site também, joanavasconcelosecruz.pt, onde poderão ver onde é que eu dou consultas, também dou consultas online, consultas presenciais. E tem também uma área de mentorias que me tenho dedicado muito agora nos últimos tempos, que são mentorias ou para profissionais de saúde, seja médicos dentistas, higienistas orais, assistentes dentários, que querem também já despertar aqui para esta abordagem. É isso. Sim, mais para público especializado, nesse caso, as mentorias. Exatamente. Mas tenho as duas partes. Tenho a parte para todo o público no Instagram e para a parte do público mais especializado as mentorias. Exatamente. Acabaste de ouvir mais um podcast de Super Us. Espero que de alguma forma esta conversa com a doutora Joana te tenha ajudado a desmistificar a tua saúde bucal e a dar o primeiro passo em direção a uma melhor saúde bucal. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.